Fala galera, começando mais um Unity Podcast. Esse é um podcast cristão que fala de diversos assuntos. E comigo hoje tá, mais uma vez, meu querido amigo, Pastorzão. Tamo junto, A Pastor Everaldo Júnior aqui. Hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante, cuidado do corpo. Pastor Gleice, hoje eu tenho um casal aqui especial, cara. O cara eu conheço há mais de 20 anos. O cara, se ele fosse um pouquinho mais velho, ele tinha me pegado no colo. Tá doido? E além disso, cara, um casal de empresários, cara, tem donos de academia, tem todo o know-how para falar a respeito do cuidado do corpo. Quero apresentar para nossa audiência a Nath e o Vitor. Seja bem-vindo, meu amigo. Vitor. Prazer estar com vocês. Casal abençoado. Casal top. Já queria pedir para vocês se apresentarem, começando pela Nath. Se apresente para nós. Eu agradeço, né, a oportunidade. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. Aqui, né? Que esse podcast tenha muito sucesso. E assim, eu sou a Natane, né? Sou personal trainer, empresária. Comecei nessa área tem 4 anos, mais ou menos, né? 4 para 5 anos, na área do fitness, assim, né? Empreendendo, na verdade, né? Mas fazendo a faculdade já tem mais um tempo. E é isso, né? Assim, resumindo, eu sou cristã, né? Sou mãe, deixa eu complementar, eu sou cristã, sou mãe, casada, né, com meu maridão Gui. Casado há quanto tempo esse casal abençoado? 11 anos, né, esse ano. 11 anos. Então tem pedido estrada já, hein? Fala, Vitão, se apresenta aí pra nós. Eu sou o Vitor, né? Prazer estar aqui com vocês, né? Nesse podcast maravilhoso que tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. E sou o Vitor, né? Somos empresários. Essa minha área de empresário começou há pouco tempo, né? Tem esses 3 anos, igual o Natane comentou, ao mesmo tempo que ela. Mas para me parar realmente, né, da minha CLT, quando eu trabalhava embarcado, demorou um tempinho para eu parar de vez para poder estar tocando academia, né, com ela. Né, temos nosso filhinho Theo, estamos casados aí há 10 anos. E firme e forte, 11 anos, né? Não vai dar problema pra você. Não, bota pra cima 12, então, né? Pra baixo não. É isso aí. Pra baixo não. Então, pessoal, eu quero começar fazendo uma pergunta que pra nós aqui já é de praxe. Como que vocês conheceram Jesus? Como é que é o testemunho de vocês, assim, de conhecimento de Jesus? Natane pode começar falando, depois o Vitor aí complementa, fica à vontade. Olha, se eu falar assim lá do comecinho mesmo, da primeira vez que eu realmente entendi a presença de Deus, eu tinha mais ou menos uns 13 anos. Eu fui criado numa religião, né, Testemunho de Jeová, e aí, só que assim, a minha mãe, ela ia no Testemunho de Jeová, mas às vezes ela me levava em outras igrejas, ia na Assembleia, em outras igrejas assim. E em uma dessas igrejas eu tinha feito uma amizade com uma amiga, e ela me convidou para ir lá mais vezes, né? Então, assim, eu continuava indo, frequentando a igreja que minha família sempre foi. Mas, de vez em quando, eu ia na Assembleia, assim, em outras igrejas. Nesse tempo, né, eu fiquei um tempo indo nessa Assembleia. E eu me lembro até hoje, como foi, assim, tive um batismo com o Espírito Santo mesmo, sabe? Com 13 anos, eu me lembro que eu sentia, assim, a presença de Deus no meu lado o tempo inteiro. É como se eu pudesse sair de madrugada, eu pudesse fazer qualquer coisa. E eu sentia ele comigo. Isso com 13 anos de idade. Eu tinha uns 13 anos. Na Assembleia de Deus, assim. né? Na Assembleia de Deus, eu me lembro até hoje. E eu me lembro que naquele dia, quando aconteceu esse evento comigo, essa amiga, ela falou algumas coisas pra mim. Ela profetizou algumas coisas pra mim ali. Só que eu não me lembro mais hoje, né? Então não sei exatamente o que ela falou, mas eu lembro que foram coisas, assim, bem impactantes. Então, assim, conheci realmente Jesus nesse momento, porque eu frequentando essa igreja que eu ia, né, com a minha família, eu não tinha esse... Lá não tem muito essa visão, né, de louvar, de você estar mais próximo e tal. Enfim, eu não tinha muito essa conexão com essa igreja. E aí, depois disso, eu saí um pouco, né, desse ritmo, porque, como eu falei, eu tava com 13 anos, né? Quando eu fiz lá para uns 15, 16, foi quando eu comecei já a ir pro mundo, né? Já saí dessa questão de, não quero mais ir pra igreja, tô enjoado, sei lá. Mas nesse período você ficou congregando? Fiquei um tempo congregando. Acho que nem um ano. Não durou nem um ano, assim. Foi bem... Sabe aquela coisa do fogo, né? O fogo consumidor, aquela paixão. Aí quando passou... E eu lembro que eu comecei a me afastar também dessa amiga, né? E aí, não sei, foi coisa de amizade, né? Essa coisa de amizade vai fluindo.
E aí, com esse tempo que eu tinha de 15 para 16 anos, foi quando eu comecei a ir pro mundo mesmo, que aí eu me afastei totalmente. Aí eu me afastei de todo tipo de igreja, eu não ia mais em lugar nenhum. E aí foi quando, nesse período, quando eu comecei, eu tinha 15 anos, né? Começou já a rolar essas coisas de namoradinho, né? Sair para outros lugares e tal. E foi quando começou o mundo da bebida, né? Aí foi, meu testemunho já começa aí, né? Que eu conheci a Jesus antes, mas eu tive esse período, né? Bem obscuro assim na minha vida, para eu estar onde eu tô hoje, né? Onde eu voltei para os caminhos de Jesus. E aí, nesse tempo, eu tive muita amizade, assim. Foi muito tempo de bebedeira, de sair, de usar droga, de fazer muita coisa. Eu me lembro que eu, com 16, uma das drogas que eu usei foi maconha, né? Então, falando bem abertamente assim. E eu não tenho vergonha de falar isso porque muita gente precisa ter essa visão, né? Dos tipos, né? De coisas e tal que existe. E algumas pessoas podem não ter. E aí, assim, comecei nessa daí. Nunca fui para um lado mais forte, né? Mas usei já coisas tipo... Coisas de festa, como é que é? Aquelas balinhas, aqueles negócios assim, né? Quando saía, assim, e bebida, né? Cigarro, tudo isso aí. Então, era essa coisa. E aí, nesse período, foi quando eu comecei a ter muitas amizades para esse tipo de coisa. Fui indo, é aí que a gente se afasta mesmo, né? É verdade. As influências, né? Você vai tendo a influência e realmente eu falei assim, agora eu não quero mais nada. E quando eu voltei, né, quando eu comecei a voltar para Jesus, foi muito tempo depois, quando eu já estava com 21, uns 22, 23 anos, assim, quando eu conheci Vitor, que a gente já estava um ano junto, né? Um ano e meio, mais ou menos, assim, a gente já estava junto. Junto o quê? Namorando? Namorando, Aí a gente já tava praticamente casado já, né? Morando junto, né? Não tava casado. Quando a gente casou mesmo, a gente já tava na igreja. Né, que nossos pastores foram lá. Quando a gente oficializou, né? Mas quando a gente foi morar junto, não tava ainda. Por ocasião, vocês se conheceram, né? Assim, no mundão, né? No mundão, bebida. Foi aquela assim, você não vai encontrar uma mulher certa no mundão, mas nessa situação, vivemos. Então glória a Deus por isso, cara. Mas esse período aí que vocês... Entre os seus 16 anos aí, até eu conhecer o Vitor, e depois de conhecer o Vitor, afetou o casamento, essa vida que vocês tinham? Afetou muito a relação de vocês? Essa foi a decisão. Quando a decisão de a gente parar de beber e procurar a mudança de vida, no primeiro momento não foi questão ir para a igreja. Foi um momento a gente precisa parar com isso, senão o nosso relacionamento não vai dar certo. Até, né, um momento foi uma briga que a gente teve, assim, feia, assim, não, então vamos separar, tal, não quero mais, e aí brigamos feio. Aí que veio o momento de reflexão, né? Eu fui para um lado, ela foi para o outro, e ela refletiu, eu refleti também, e falou assim, cara, se a gente continuar desse jeito, com esse tipo de amizade, pessoas que a gente, mesmo nesse mundo, a gente sempre foi pessoas que estudava, corria atrás, não parava de... Mas se a gente continuar seguindo essas pessoas que não queriam nada, não queria estudar, não queria evoluir, não tinha progresso em mente, a gente, né, tem aquele estudo que fala, né, você é a média das 5 pessoas que você convive. Entendi. Então a gente tem que se afastar, procurar pessoas que vão nos elevar o nosso nível, tanto o lado espiritual, o lado pessoal, né, e profissional também. Mas um dos pontos foi esse, que a gente começou a sair, né, do mundo por isso, porque a gente tomou a decisão de realmente ficar junto. Vocês tiveram essa briga aí, né? Feia, né? Isso. Aí refletiu. Teve alguma... Essa foi a última pior. A última pior. Teve, assim, algum amigo que levou vocês já conheciam a igreja? Como é que foi essa questão, assim? A direção, a gente morava ali na Rua 9, na Rua de Baixo. Não sei se vocês lembram ali, perto do famoso Bar do Quelim, na época. aí na rua, aí tinha uma tenda, que era uma igreja do pastor, qual era o nome dele? Vou lembrar agora. Tem ali na Júlia de Baixo. A gente frequentou ali. Aí, eu, né? A tenda ali do lado daquela geração profética. É dali, não é? A restauração era dali, era do lado. Chamava Jato. Isso, é ali, pô. Era ali. Do lado ali. Ela começou a voltar ali nessa igreja. Mas parando só dando uma rebobinada, voltando, falando um pouquinho da minha história, né? Sua experiência. Eu fui criado em igreja católica, né?
desde que, né, fui batizado, crismei, fiz tudo, né, que tinha que fazer, porque eu vim de igreja, galera de igreja católica, né, minha família, eu aprendi aquilo ali, nunca tive pessoas que me levassem a outra igreja, vamos dizer, praticamente, para aprender, mas quando deu meus 15 anos assim, eu fazia algumas visitas, né, até nessa questão, eu tinha uma ex-namorada que ela era da igreja evangélica, e de vez em quando eu ia, mas eu nunca deixei de ir na minha. O fato de, a gente, só não te cortando, Não, sim. mas o fato que quando a gente começou a caminhar nessa história toda, a gente estava construindo uma casa, né? A gente já tinha se unido, assim, feito a união estável, né? Não estava casado, mas a gente já tinha comprado a casa do pai dele, e aí a gente estava reformando a casa. E aí, nesse período, foi lá, né, na obra, um pintor e um gesseiro, né? Foi o pintor e o gesseiro. E eles, um era pastor e o outro era... Eletricista. Não, ele era diácono, alguma coisa assim da igreja. Quando finalizou a obra, eles pediram para orar. Aí, nesse que eles pediram para orar, a gente tava nesse período muito assim, que vai, não vai, tal, né? A gente precisa largar, tal. E eu já tava conversando muito com Deus assim, nas minhas orações, falando assim, eu preciso achar um lugar para me congregar, porque eu não tenho como, cada final de semana eu ia num lugar. Aí eu ia na tenda, outro dia eu ia na Testemunho de Jeová, outro dia eu ia na... Acho que foi no Testemunho Universal, não, né? Eu sei que a gente foi num monte de igreja, assim, aleatória. Eu ia na católica com ele. Então, às vezes, que ele ainda era católico, né, nessa época. Então, assim, tava bem assim, eu falei isso com Deus. E aí, nesse dia que o rapaz fez essa oração lá, Deus falou forte no meu coração, assim, que ele ia me mostrar um lugar. E, cara, depois desse dia, nunca mais eu parei de pensar na igreja que a gente congrega hoje, que é a Rei dos Reis. Ela ficava... Toda vez que eu orava, ela havia a imagem dela na minha frente, assim, aquela igreja. E eu nunca entrei lá, não conheci ninguém. Não tinha, assim, nenhum vínculo com aquela igreja. Aí um dia, ele desembarcou e a gente falou assim, vamos na igreja esse final de semana? Vamos. Aí ele não queria ir na evangélica porque ele era católico. E era bem assim, coisa, né? Católico roxo. Que não queria ir na evangélica de jeito nenhum. Falava que era barulhento, não sei o quê. Você vê, né? A cara. Aí um dia eu falei assim, não, mas eu vou, porque Deus estava mandando eu fazer aquilo. Eu peguei minha Bíblia, botei embaixo do braço e ele falou assim, não, eu vou na católica, então eu vou na evangélica. Aí ele foi e me deixou lá, nessa igreja, e foi pra católica. E aí, nesse dia, assim, foi tremendo, porque Deus falou fortemente no meu coração, assim, que era aquele lugar que eu tinha que estar. Cheguei ali, as pessoas me abraçaram, sabe, me receberam. Depois que eu entrei, que eu vi que tinha pessoas que eu conhecia ali, então, assim, foi muita conexão que aconteceu, entendeu? Legal. E depois que eu, assim, a mulher sábia, né? O que eu fiz? Eu peguei e falei assim, pra mim poder levar ele, eu vou fazer uma chantagem, vamos dizer assim. Ele chantagem santa. Acho que esse é o melhor nome, chantagem santa. Ele trabalhava embarcado, então 15 dias ele ficava aqui, né? Então tinha 2 finais de semana pra gente ir na igreja. Aí eu falei com ele, olha... A mulher sabe. Eu falei com ele, você quer ir na católica? E eu quero ir na evangélica. Então um dia eu vou na católica com você, no outro dia você vai na evangélica comigo. Isso é um combinado, né? Isso, aí ficou combinado. Combinado. Mas aí eu orando, né? Falando assim, você vai falar com ele. Eu já tô fazendo a minha parte, você faz a sua, entendeu? E aí, quando ele começou a ir, né? E é aquilo, né? A gente começa a ouvir a palavra, né? E a palavra vai convencendo. Exatamente. O combinado que saiu o cara pro inimigo, que ele perdeu. E aí foi dito e feito, entendeu? Foi assim que aconteceu. Ele começou a ir lá e aí começou a mudar a mente dele. E ele o começou texto a conversar que, assim, sobre coisas. Me fez assim, realmente abrir os olhos e falar assim, cara, tem uma coisa errada. Eu não me lembro, né, em questão de versículo, é quando fala a questão de adorar a imagem. Tipo assim, a gente pensa que tem uma diferença eu na época, né, tinha diferença da Bíblia evangélica e da Bíblia da Igreja Católica. Tem diferença em alguns livros que tem a mais, mas o restante todo é igual. E lá tinha, cara, que eu não deveria adorar imagem nenhuma. E quando você, né, a religião que eu era antes, cara, faz muito isso. Então aquilo começou a bombardear assim meu coração, cara. Trazer assim, um alerta, cara, né? Tipo... Eu ia, mas não é a mesma coisa mais, mano. Entendi. Eu não consigo. Você então começou a estudar a Bíblia, né, Vitor? Isso aí. Começou aí, de verdade, você começou a estudar. Eu ia lá e falei assim, cara, tá escrito aqui, pô. Se eu acredito realmente que todo o manual da nossa vida tá aqui, que a gente tem que aprender a ser os imitadores de Cristo, e aqui tá dizendo para não fazer isso, então tá errado. Então aí, isso foi começar a tocar no meu coração. Eu falei assim, cara, você vai começando
a entender a verdade, tira as escamas dos olhos e começa a enxergar o que realmente você tem que fazer. Seguir a Cristo, nada mais. Eu não tenho que pedir a ninguém para levar a oração para mim. E quando eu posso foi o falar dia, direto, assim, né? Quando foi o dia que você foi convencido disso, assim, falou, cara, é aqui que eu preciso ficar? Teve algum dia, assim, específico? Eu não lembro exatamente. Nessa manobra dela de um sim ou não, teve um que esse não existiu mais. Eu fiquei só indo direto. Entendi. Aí eu Ele não começou a lembro. fazer amizade, aí não ia Mas só pra dentro igreja, ia pra outros lugares. a gente tinha muitos debates tranquilos, nada de discussão, que ela me mostrava algumas coisas na Bíblia. Lá, apesar de eu ser bem, entre aspas, ia na igreja sempre, mas lá eu não tinha prática de estudo da palavra. Entendi. Aí a gente pegava a cartilhazinha, lia aquilo ali, Aham. ia pra casa e pronto. Mas com ela indo lá, ficando firme, ela começou a estudar mais. Ela compartilhava as palavras comigo. Eu começava a estudar também, procurar saber o porquê de tudo. Entendeu? Aí foi nesse meio tempo e não durou muito domingo não, né? Foi tipo assim, foi uns 3 meses, né? Acho que sim, foi Uns rápido. 3 meses dela orando. Isso tem quantos anos? Quanto tempo tem? Agora tem... Theo tem 6 anos agora, né? Tem Tem uns 8, uns 8 Ah, anos. legal, de, cara. de convertida. Mas estão firmes há 8 anos. Sim. Batizado. Pô, que bênção, cara. Aí depois Pô. disso, eu fiquei ainda um ano frequentando a igreja. E a gente ainda bebia, né? Ainda fazia algumas coisas assim. Pra ter Eu ainda a fumava mudança às vezes. completa, a gente foi mais ou menos E a gente 8 foi meses. largando assim aos poucos, né? Isso foi uma coisa que eu priorizei muito assim dentro da minha cabeça. Porque eu falei assim, cara, todas as vezes que eu tentava ir na igreja, eu falava assim, vou largar tudo hoje. Entendeu? Hoje Ser drástico não funcionou. radical. vamos dizer. Quando eu fui Não dessa vez, funcionava. não. Eu falei, cara, acho que eu tenho que ser mais madura agora. Eu tenho que entender, né, o processo. Aí eu ia indo e ouvindo a palavra e aquilo, sabe, deixando algumas coisas. Quando as pessoas me chamavam pra fazer alguma coisa, eu evitava um pouco. Então eu fui, assim, sem ser muito afobada. Nada forçado, Teve- né? Deu mais certo Teve do que uns fazer. amigos que a história dele foi bem parecida com a nossa. A gente criou afinidade e dentro dessa amizade a gente foi criando laço com Cristo dentro dessa amizade. Ah, legal. As outras amizades chamavam pra gente de outra coisa, não, eles chamavam a gente chamava eles pra fazer alguma coisa junto. Entendi. Né? Nosso amigo Nilson Fábio foi grande parte dessa nossa conversa. Restauração, libertação. Lá da igreja de vocês hoje? Eles são lá da igreja de vocês? Não, hoje hoje eles eles estão congregam na- em outra. Na Ah. Lagoinha. Hoje eles estão na Lagoinha. Ah, legal, legal. Eles congregam em Legal. outra, mas eles Mas foram são parte, né, convertidos. dessa fortificação, né? Que a palavra de Deus diz que tem amigos mais chegados que irmãos e eles foram desses amigos que estiveram sempre juntos. né? Pô, legal, cara. E eu acho assim que nesse processo assim de restauração, libertação, a gente precisa ter uma amizade boa, né, cara? Procurar amizade boa. A gente, Que te eleva, né? infelizmente a gente vai ter que, tipo assim, renunciar mesmo certo tipo de amizade para que a gente possa realmente viver aquilo que a gente quer viver. E Sem dói, dúvida. cara. E Dói. dói você tirar algumas pessoas que... Isso é uma coisa. Pessoas boas, né? Que sempre te ajudaram, tiveram contigo no momento ruim, no momento bom. E muitas das vezes eles não entendem essa sua mudança. É. Né? Eles mudam com você e a gente acha que, pô, é uma coisa ruim, mas Deus trabalhando na hora certa. Deus, ele trabalha o tempo todo. Tira quem... E a gente... Pô, vocês devem saber muito... O amigo que é amigo de verdade, independente do que você faça, Ele quer seu depende bem. de quanto tempo você também fique sem foi com ele, quando você vê ele, mano, você vai ser praticamente a mesma coisa. Porque a pessoa né? quer seu bem, né, Isso cara? aí. Entendeu? Ele quer seu bem. E diante disso tudo, assim, tudo que você já passou, principalmente, né, a vida de vocês, eu acho que aonde vocês vão, até mesmo nesse ciclo de amizade, vocês viraram uma referência, né? Pô, caraca, Sim, sim. Sim. a As Nath pessoas venceu, falam isso. o Vitor venceu. Pô, caraca, quem viu o Vitor? Caraca, quem viu É. a Nath? Hoje. A gente- Isso é gratificante, né, cara? Com certeza. A gente é muito humilde, né, nessa parte. A gente não gosta, assim, de se engrandecer. Mas, realmente, as pessoas falam isso pra gente, né? Que a gente é referência. E quando eles olham a gente como casal, assim, eles veem que... querem parecer com a gente, né? Que perguntam, às vezes, coisas, assim, né? Ah, como é que eu pago? Uma amiga, assim, às vezes tem mais intimidade. Ah, como é que é isso no casamento? Sei que elas trocam alguma ideia, assim. Então, a gente percebe que existe essa referência. É, querendo Isso ou é não, muito assim, a bom. glória de Deus, mas a alegria é nossa, né? É, Pô, a verdade, glória de Deus, mas, a pô, glória eu de fico Deus, alegre pela ele minha fez transformação, tudo. por ser exemplo. Sim. Pô, top. Ele lá no céu. Pô, o top, tipo assim, um dia a gente precisou, você falou dos seus amigos aí,
né? Hoje as pessoas chegam até vocês para vocês influenciarem elas também. É legal, né? O evangelho ele proporciona isso pra gente, né, mano? Com certeza. É benção. E dentro desse contexto, né, de transformação, restauração, libertação, tipo assim, o testemunho de você é muito parecido com o meu, né? Nessa questão de bebida e tal, droga. E o que eu mais, assim, consigo ver hoje é que dentro de uma visão improvável, Deus faz se tornar provável. Ou seja, nós éramos improváveis no meio da sociedade. Quem via assim, pô, Vitor, Gleison, fanático, pô, esse cara aí é um das estatísticas lá do crime, ou sei lá, adultério, sei lá, tudo de ruim. Mas quando Deus vem, né, ele vem, transforma, faz a gente se tornar provável no meio dos improváveis. Disso, né, Deus? Quantos livramentos, cara. Às vezes eu fico me lembrando de tudo que Deus me livrou. Verdade. Questão de acidente. Pô, bebendo, andava de moto sem capacete, com trem na moto. Nossa, Já batemos de carro. Já batemos de carro. Isso são os que a gente sabe, né? E o outro São que os que a gente achou que o pneu furou, ele falou assim, vou furar o pneu desse rapaz aí. meu vaso aqui, ele não vai fazer merda lá na frente. Esse abençoado. Quantos que a gente não soube, né? Com certeza. Cara. Sem dúvida. Pô, legal, cara. O testemunho de vocês é muito interessante, impactante assim, né, cara? O pastor Gleison falou que ele veio desse contexto também. Sair desse contexto é muito difícil. A gente tem muitos amigos que ficaram pelo caminho, cara. Verdade. Entendeu? Muitos amigos ficaram pelo caminho. Louvo a Deus pela vida de vocês, por vocês serem essa referência que vocês são hoje. Agora, dentro desse contexto também, já linkando com esse assunto que a gente estava falando, o que levou vocês para essa área fitness, essa área de estudar, educação física, até se tornar empresários hoje no ramo de academia? O que levou a vocês? O que foi o despertar para isso? A história é bem legal. Eu vou conta pra nós aí. Com a Nath, que porque começou com ela. Eu sempre fui do esporte, né? Aham. O Vitor era atleta, muito né? bem. Pô, a gente Jogar uma bolinha. dava aula lá na escola junto. Ganhava todo mundo. Não é bem isso não, vai. Como é que vai, mano? Vigia. E eu sempre gostei, era adepto. E Nath também sempre gostou, sempre malhou. Não praticava tanto esporte, mas ela sempre fez musculação. Mas conta aí. Mas tem um qual foi link o também link, com né? testemunho, porque, cara, Deus faz as coisas assim incrível. Depois que a gente vê assim hoje, né, a gente analisando toda a trajetória, a gente fala, caramba, Deus, ele foi fazendo assim, ó, tipo, entrelaçando. A gente quer entortar a linha as que ele coisas. escreve, mas ele não deixa, pô. E A gente acho quer que entortar a linha. a gente entende que realmente nós fomos escolhidos, entendeu? Pra isso. Porque, ó como é que começou. Como eu falei, né, eu usava droga e tal. Nessa época eu comecei a trabalhar na prefeitura. Eu peguei um cargo na prefeitura, com um rapaz me conheceu na academia lá, um colega assim de atendimento, né? E ele falou pra mim assim, você quer trabalhar na prefeitura? E eu falei assim, quero, aceito. Ele falou assim, então vou tentar te colocar lá e tal. Aí eu peguei um estágio pra trabalhar na prefeitura e fui pra um centro do idoso, que é até na Ajuda de Baixo ali. Trabalhei ali 1 ano. Nesse período... Mas antes disso, é como você começou a cursar a faculdade. Você já foi Então, eu vou depois. falar... essa anterior, né? Pô, Aí, você meu Deus, é muito começou, grande. você começou a trabalhar de recepcionista numa academia. Deixa eu rebobinar só mais um pouquinho. Pô, volta aí que essa parte é legal. Eu queria parar de... Eu queria ter um propósito na vida, fazer um curso, alguma coisa. Aí, um dia eu peguei uma lotada, tinha uma menina com um caderno no colo, assim, falando aquela escola de aviação ali no aeroporto. Hélio Roberto. Eu falei assim, cara, e por incrível que pareça, o nome da menina era Natane. E eu falei assim, caramba, Natane, eu nunca vi uma Natane na vida, conheci uma Natane naquele dia. Aí eu falei assim, ela falou, pô, é maneiro esse curso e tal. Eu falei, acho que eu vou procurar saber. Fui procurar saber, fiz o curso, fiquei uns 8 meses fazendo, terminei, passei tudo lá, a gente foi junto, né, já se conhecia lá. A gente fez o curso, a última prova lá na Aeronáutica no Rio. E aí me formei comissário de voo, primeira formação. Só que aí essa amiga que fez o curso comigo, ela era gerente de uma academia. E ela me chamou para trabalhar na academia de recepcionista para poder arrumar emprego de comissária. Ela tinha muitos pilotos que trabalhavam nas empresas aéreas que levavam a galera para embarcar. Aí ela viu isso como oportunidade. Falou, não, foi para lá que vai ter muito piloto emprego. Lá, você faz um network lá e arruma um emprego. Fácil e tal. E aí, visão, hein? Visão. Era tudo network, né? Mas ela tá contando as histórias, o testemunho dela é bonito, ela esquece. Ela trabalhou em 2 empregos pra poder pagar o curso. Isso aí foi pra poder pagar o curso, né? porque o curso era caro. Eu comecei com 16 anos, era correria demais. O curso de aviação de comissário, né?
Eu pegava um serviço de manhã às 7 horas. Então você é formada, né? Sou formada em comissário de voo. E educação física, sou personal. Aí, a minha primeira formação foi comissária de voo. Então, como eu tô falando, eu fui pra academia, né, pra conseguir arrumar emprego de comissária. Só que aí estourou essa crise da Petrobras, em 2013. Nossa. E aí começou a mandar... 14. Acho que foi 2013. Você terminou em 13, aí 13, 14 começou a dar ruim. Isso. Aí começou a mandar todo mundo embora das empresas, não tava contratando ninguém. E eu falei, cara, e meu plano B? Que agora eu fiquei assim, né? Sem Deu ruim. ver navios. E aí a única estratégia era morar no Rio ou em São Paulo. E eu não podia ir, porque eu sempre cuidei da minha avó, da minha mãe, não tinha como ir pra lá. Falei, cara, eu preciso de um plano B. Só que a gente pobre, né, quando a gente vem desse mundo assim, eu nunca imaginei, igual aquele outro menino falando no podcast aqui, era muito distante pra mim fazer uma faculdade. Eu falava assim, cara, nunca na minha vida eu vou fazer uma faculdade, porque eu sou pobre, não tenho condição nenhuma. Isso aí é total fora da casinha, assim. Aí, um dia, conversando com um estagiário na academia, o estagiário falou pra mim, não, Nath, existe um negócio que é financiamento, você pode fazer e tudo mais. Fui procurar saber aquilo ali. Aí, quando eu fui procurar saber, que me abriu a mente. Falei, então vou fazer educação física. E eu já gostava de treinar, já estava treinando na academia, estava trabalhando como recepcionista na academia. Falei, então vou começar a fazer educação física. Aí comecei a fazer, entendeu? Aí depois de um ano, que eu já estava fazendo educação física, eu ainda não estagiava nessa academia, foi quando apareceu essa oportunidade de estagiar no centro do idoso, entendeu? E aí fazendo esse link todo aí, né? Fui estagiar no centro do idoso e lá, como eu atendia só idosos, né, eram pessoas mais velhas assim, eu comecei a ficar com vergonha do estilo de vida que eu tinha. Porque eu bebia, fumava, fazia tudo. Nessa época você ainda estava fazendo tudo isso? Tava ainda, entendeu? Não tava indo pra igreja, tava vivendo ali. Era menos, né, um pouco, mas tava indo nessa loucura. Mas você já tava naquela época de frequentando a igreja nesse período de 8 meses aí que você... Foi. Tava assim, linkando, foi essa época. Aham, Indo e entendi. voltando. Linkamos, porque a gente já morava na casa da ajuda que a gente construiu dos meus pais. Aí depois a gente começou a reformar lá, Isso. enfim. Aí foi esse Na processo, época você vê que foi uma coisa... que o evangelista orou pela gente lá, foi o link Ah, dessa entendi. época aí. Foi Ah, nesse tá, período, foi esse meio entendeu? termo aí. Nesse período que a gente tava caminhando, já indo numa igreja e outra e tal. E aí, quando eu comecei a refletir, eu falava assim, cara, como que eu posso ficar bebendo, fumando, fazendo as paradas e eu tô atendendo as pessoas aqui falando de saúde, entendeu? E isso não eu ficava conflitando isso Ah, também. o Espírito Santo. Só que era o Espírito Santo. Hoje eu entendo isso, Deus entendeu? trabalhando, Hoje eu Deus tava trabalhando. vendo, poxa, era Deus trabalhando ali na minha vida. E eu falava assim, não, cara, eu preciso parar com isso. E aí foi quando eu resolvi parar e foi quando a gente começou a ir pra igreja, né? Começou essa caminhada aí. E você gostou de cuidar de idosos, né? Isso. Aí fiquei ali 1 ano trabalhando ali, depois voltei pros estágios na academia. E aí foi quando a gente foi fluindo, né? Uma dúvida, Nath, tipo assim, nesse período seu de abstinência mesmo, de álcool, droga, você chegou a procurar ajuda? Não. Ou foi Deus mesmo? Foi. Porque, assim, o que mais tem, né, a gente tem visto, é de pessoa por pessoa. Acho que Deus trabalha por pessoa, né? Tem pessoas que realmente vão à igreja, né, tentam buscar o Senhor, mas não conseguem vencer, né, cara? Precisa de ajuda de um profissional. Mas tem pessoa, mano, quando Deus pega, o Espírito Santo vem. Foi o caso dele, né? Deus usou a briga cara, pra poder tá levar doido, pra... Você vê trazer Deus já eles pra falando perto, com você, cara. já, pô, seu estilo de vida não é legal e tal. Pô, Deus é maravilhoso. Não, porque cara. nesse período eu já tava parando, entendeu? Vamos dizer assim, que eu fumava todo dia. Aí eu comecei a passar 3 vezes. Aí depois era uma vez só por semana. Aí depois teve uma hora que eu falei, cara, não quero mais. E eu me lembro até hoje que uma das amigas minhas que eu mais usava assim junto com ela, eu falava pra ela assim, eu falei pra ela assim, cara, não vou usar mais isso. Aí ela falou assim, não vai durar nem um dia. Falou assim pra mim. Aí eu tomei a decisão, falei, não vou mais, nunca mais vou colocar isso aqui na minha boca. Aí eu peguei as paradas, tudo que eu tinha, porque quem fuma tem um kit lá, né? Você não sabe, tem uns kits lá. Aí eu peguei aquele kit todinho e dei. Falei, não quero mais, acabou. Aí depois daquele dia, nunca mais. Nunca mais. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí você Então, começou, glória ao Senhor. aí você passou esse período, começou a estagiar. Já né? tava estagiando nesse Já tava período, estagiando. tava. E aí, como é que foi? Trabalhando. Conseguiu se fazendo formar? curso, isso aí. Aí, antes de eu me formar, eu já engravidei, né? Aí engravidei do Theo, a gente casou nesse meio período aí. Engravidei do Theo. Aí eu fiquei 1 ano sem trabalhar. Não, 2 anos fiquei sem trabalhar, né? E aí depois que eu voltei pro mercado de trabalho. Depois que o Theo já tava com 2 anos. Aí eu já voltei formada, que foi quando eu trabalhei uns 6 meses só depois que eu formei. Acho que. Não, foi até antes um pouquinho. 6 meses antes de eu me formar, eu trabalhei. Aí a gente resolveu começar a empreender. Entendi. Aí dentro disso, né?
no meu caso, eu trabalhei embarcado, né? Trabalhei 14 anos embarcado e comecei ainda a fiz 3 períodos de engenharia de produção. Mas dentro disso ela via meu tormento lá. Eu queria evoluir no trabalho, eu queria fazer uma engenharia de produção para ir galgando algumas coisas dentro da empresa. Sim. Mas não era isso que eu tinha para mim. Não era isso que Deus tinha pra mim, né? Não eu tinha pra mim. Tá se sentindo desalinhado, né? E isso tava sentindo, cara, não é pra mim, cara. Fazer esse monte de cálculo, isso aqui não é pra mim. Aí eu decidi parar. Nessa que eu decidi parar, ela já tinha começado a dela. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou parar um tempo aqui, mas eu acho que eu vou fazer educação física também. Vou ver se ela tá finalizando, ela terminar eu começo. Mas sendo que isso eu comecei até antes dela terminar. Aí eu falei, vou fazer o que eu gosto. Porque era uma coisa que eu gostava. E a gente, futuros assim, mas nada concreto, pô, um dia a gente monta academia, mas a gente soltava assim, mas nunca era concreto, né? Nunca paramos, não era o momento que a gente parou assim, pô, vamos fazer isso. Aí eu comecei a fazer, gostando, conciliando trabalhando embarcado e fazendo a faculdade. Difícil pra caramba, estudar a bordo, trabalhar e ter que fazer a faculdade aqui foi um tempo, assim, bem puxado também. Aí, nesse momento que ela terminou, foi um pouquinho antes da pandemia, ou foi na pandemia que você terminou? Foi na pandemia, me formei na pandemia. Aí, na pandemia... No final, né? No final da pandemia. O Theo pequeno, o Theo já tinha nascido, aí ela começou... Tinha 2 anos. Um amigo chamou a Natane para participar de um projeto da academia dele, né? Uma equipe, ele foi montar uma equipe e chamou ela. Já conhecia o trabalho dela, né? E chamou ela para trabalhar. Aí, dentro que ela começou a trabalhar lá, ela foi despertando, a gente foi despertando um desejo de repente montar algo pra gente. Por quê? Ela se deslocava do aeroporto pro Cavaleiro, e o Theo pequeno deixava ele na creche, tinha que voltar para cuidar dele. Nossa, e ficava esse deslocamento assim tremendo. E ele embarcado, e né? eu embarcado. Foi quando a gente resolveu pensar assim, e se eu montar um estúdiozinho pra mim, só pra mim dar dentro personal de casa aqui e tal. Dar um aluno personal. Aí foi quando começou. Aí começou, e aí como é que foi o começo? E ainda, uns mesezinhos antes disso, como deu a pandemia, a gente comprou alguns equipamentos para treinar em casa. Aí Entendi. Dentro desses equipamentos, logo depois a gente pensou nisso. Pô, equipamento a gente já tem agora. Vamos já tem pra começar, né? Qualquer coisa, tinha uns anilhos, um negocinho aí, assim. A gente morava numa casa ali no aeroporto. Essa casa a gente tentou de várias formas ver se tinha como a gente montar um estúdio ali. Não tinha como montar um estúdio ali. E nesse momento a gente já estava firme na igreja. Aí nesse momento, quando a gente decidiu montar o La Casa, a gente estava firme na igreja. Já estava orando, já estava buscando o Senhor. Pedindo direção a Deus, onde que a gente poderia ir. Pedindo direção a Deus, orando. Pedindo direção a Deus para ele mostrar um lugar, o que a gente podia fazer. Na frente tinha uma lojinha, mas a gente viu que não dava certo. Deus é tão tremendo que ele mostra o local para você iniciar sabendo do seu crescimento. Ele sabe o nosso passo a passo todo. Verdade. Ele tem o melhor pra gente. Então, o negócio na frente não deu certo, pensamos deu certo. Resolvemos procurar uma casa que tivesse uma sala grande e um quintal pra gente montar o estúdio ali. Usar a garagem da casa. Usar a garagem da casa. Vocês já foram procurar uma casa intencionalmente, então, né? Intencionalmente. Entendi. Aí começamos a procurar, achamos uma. Olha na internet aqui, Natália, achamos no Facebook. Fala com a mulher logo, pô, porque pode se alugar. Quando chegou, contactamos a mulher, ela falou assim, já tem uma pessoa aqui na frente, ela já acertou tudo, só faltou pagar. Aí, você, pô, Deus, é só essa que tem, não tem outra casa no aeroporto. A gente procurou muito, assim, a casa característica não deixa a precisava gente, daquela casa. Pô, Deixa dar ruim, não. Não deixa dar ruim, não. Na outra semana, a mulher liga, ó, o pessoal não fez o pagamento, então cancelamos o contrato. Ixi. Você pode fazer, então agora vamos fazer. Aí nessa que a gente foi fazer, conseguimos pagar, tinha que dar o calção, aí a gente não tinha esse calção, cara. Aí não tinha esse calção e agora, não, mas tem que dar o calção, 2 calção, um aluguel acho que R$1.500, tem que dar mais 2 calção, 2 aluguéis. Aham. O aluguel do mês e mais 2. Eu falei Caraca. assim, caraca, agora o que eu vou fazer, tal. Aí ela deixou a gente usar pra reformar, né? Aí eu falei assim, ó, a casa tem que Dos reformar. calções. Aí eu falei assim, você faz um acordo com a gente? Com esses 1.500 aí que tem que dar o calção, a gente reforma por conta própria. Aí toma ele cartão de crédito, compra a lata de tinta, eu mesmo Vamos pra piso, cima. chamo meu amigo, vamos pra cima. Aí fomos montando. Aí quando a gente viu que,
Pô, funcionou. Eu tinha uma moto, vendi a moto, compramos tudo de equipamento. É acreditar, né, cara? É Acreditar, sobre acreditar, né, cara? E você viu que Deus foi direcionando. Pô, será que aquela pessoa que ia alugar, pô, Deus reservou aquilo pra gente, que era pra vocês estarem ali pra mesmo, gente né? estar ali mesmo. E ali, Propósito, cara, a gente conseguiu né? abençoar muitas vidas, assim. O La Casa foi desenvolvendo ali. A gente começou na salinha. Aí depois viu a necessidade, todo mundo, pô, por que não faz o funcional, não sei o quê. Aí botamos um tapete na garagem, aquela grama sintética, começamos a funcionar na garagem e foi desenvolvendo. Puxar um link aqui rapidinho, porque é uma coisa importante de falar. Quando a gente decidiu fazer o estúdio, né, esse inicial, a gente já tinha a mesma proposta que a gente tem hoje, que é cuidar de pessoas através do treinamento físico, né, e pessoas que não gostam de academia lotada, que gostam de um treinamento mais personalizado, voltado para reabilitação, uma coisa mais assim, né, personalizada realmente. Não só reabilitação, mas todo o público. Só que a gente já começou com essa visão. Por quê? Entendi. Porque lá no aeroporto não tinha. Só tinha academia tradicional. Não tinha nenhum estúdio que fazia isso. Então, assim, a gente estava indo totalmente contra a maré. Nadando contra a maré, né? Entendeu? E outra, o preço do treinamento personalizado não é igual uma academia de bairro também, né? É só um pouquinho mais caro. Mas aí a gente ficou 30 dias sem receber nenhum aluno. Pensa só, você vai lá, montou o estúdio todo, tá tudo arrumadinho, direitinho. Aí você passa um dia e outro, divulga no Instagram e fala com todo mundo, sei que lá, e não aparecia ninguém, Isso foi em que ano mesmo? 2022. Logo que finalizou a pandemia. No ano que finalizou a pandemia, em janeiro do ano seguinte, 2022, a gente começou. Foi 2022. Ela acaba fazendo 4 Isso, anos. isso mesmo, 2022. Mas a sua transição, Vitor? Você trabalhou embarcado, né? Ficou 14 Isso, anos. Como é que foi essa transição? Porque foi um baque, né, mano? Querendo ou não, assim, você trabalhando embarcado, nem toda profissão, né? Mas, pô, os caras recebem um bom salário. Mas, assim, do novo, você vai sair de um lugar que você tá pra começar do novo, cara. Não, foi um baque, né? Foi eu trabalho na empresa que eu falava que era a mãe. Era a mãe. Pô, fiquei 12 anos lá na empresa. 12 anos na mesma empresa, 12 anos na mesma empresa. Eu, tipo assim, né, comecei num cargo, consegui galgando, troquei de setor. Tipo assim, fui muito abençoado lá. Né? Foi muitas oportunidades que a empresa me deu. E eu saí, né, pra tocar o negócio. Nessa transição, 2 anos antes de eu parar realmente, a gente já tinha um plano de parar. Então, a gente já tentou fazer a cama, né? Começamos a cortar custo, tentar zerar os cartões, porque quando você está num padrão de vida, né? Hoje aqui em Macaé, as empresas que trabalham embarcado dão uma estabilidade de vida legal, né? Pô, tem um plano de saúde, pô, tem um ticket. Então, você sabendo que eu vou cortar, eu tive que reduzir o máximo que eu podia. E ainda assim ainda ficou difícil. Então vocês foram intencionais até nessa preparação antes de você sair, né, cara? Antes Prepararam de sair. A casa toda. E, tipo assim, cara, com fé. Com fé. A gente tem um planejamento. Ah, não, eu quero fazer 6 meses de salário para poder parar e ter uma lazeira. Não teve isso, pô. Não teve. Deus pediu pra gente fazer, a gente tinha uma data, era 25 de dezembro, eu falei assim, não embarco mais. Deus conseguiu antecipar essa benção. Começou o La Casa evoluir de uma forma que, Natânia, cara, eu não consigo mais sozinha. Eu preciso de você aqui. Tenho certeza, para que Deus vai prover, pô. Glória a Deus. Deus vai prover. Então eu falei assim, quer saber? Então vamos parar. Avisei um mês antes na empresa para também não deixar a empresa na mão. Porque, pô, são 12 anos. Pô, você sair, graças a Deus, saí com a porta aberta, com amizade lá, fiz amigos pra caramba. E aí nessa transição, no começo, foi um pouco tranquilo, que eu consegui, com a rescisão e tal, consegui ficar tranquilo uns meses, né? E depois você vê que vai começando a cair e você só depender da empresa, você começa... É um desafio, mas você começa a ver mais ainda o cuidar de Deus. Porque quando você entende que Ele vai suprir sua necessidade, você acaba não se importando com a empresa, quantos alunos você tem e quantos você não tem. É verdade, cara. Mas sabendo que você vai dar um passo, Ele vai estar ali para te suprir. Você tá debaixo de uma direção, né, cara? Debaixo de uma direção. Em nenhum momento, antes, eu sempre tive preocupação com pagar conta. Quando eu tava trabalhando fixo, eu ficava assim, cara, como eu vou pagar? Eu vou pagar isso. Cara, eu já pago logo antes do dia 10. É muito homem, né? Vocês assim também. Mas depois que eu parei e comecei a ficar dependente do La Casa, eu me tornei mais ainda dependente de Deus.
Porque sem ele a gente, pô, não tinha medo de passar alguma dificuldade. Pô, E não foi fácil, não. imagino, cara, que a Não transição... foi fácil. Passamos muita Hoje coisa. vocês têm quantos funcionários lá? Agora... É que agora aumentou, né? A gente foi pra esse Até lugar então maior. eram 6. É. Agora aumentou Deixa eu mais contar mais aqui. 3. Né? Mais Vou 3? contar aqui rapidinho. São 9, né? Mais 3, não, uns 4, né? Vinícius, Pô, legal, mais cara. 3, isso aí. Acho 9. que é 10 ou 11. Pegando, porque esse tem mais gancho, 3 agora. pegando esse gancho, vocês estão mudando de espaço, né? Hoje vocês estão Isso. indo pra qual lugar? Quiser já... Faz um Faz- merchandising aí, faz- olha pra câmera ali. Aqui, ó. Já joga propaganda aí. Posso falar? Pode ser. Então, hoje Olha hoje lá La e faz o Casa, mexão. Pode hoje falar. La Casa, ele se encontra na Vila Badejo, né, na Vila Marlin, ali no aeroporto, no número 222. E aí nós conseguimos agora aumentar, né, para um espaço maior, que é ali na Nelson Correia Brum, na rua do posto de gasolina, quase do lado ali do posto de gasolina. É uma academia de 2 andares, né? Está mais bem estruturada, né? A gente está ali trabalhando agora para poder melhorar ainda mais o espaço. Então a gente vai manter todo o padrão que a gente já tem, a gente vai manter o treinamento personalizado, a musculação e também as aulas coletivas, porque hoje Top. a gente tem o treinamento personalizado, que sempre foi o nosso carro-chefe, como eu falei, a gente começou empreendendo com isso. E aí a gente não queria parar, né? Porque lá é uma academia de musculação hoje, só pura. A gente falou assim, não, a gente vai pra lá, mas vamos levar o personal. E aí, estamos levando o personal, vai manter a musculação e as aulas coletivas que a gente também já faz. Então, a gente vai manter esses 3 tipos, né, de treinamento, assim. E lá a gente vai conseguir abranger, vai melhorar o Estamos espaço. deixando La Casa com a cara do La Casa, reformando O espaço. tudo. De onde saiu esse nome, La Casa? Ixi. Ó, É porque começou em casa, né? Entendi. A gente também. tentou botar legal. diversos nomes, mas, cara, por que a gente não bota... A gente tá tendo em casa, por que não bota La Casa? Maneiro. Aí o Pô, La top. Casa remete a várias... Família, né, cara? Isso, É, família, também. você Gente, tá mais- treinando em casa. E na ambiente época familiar. também que a gente colocou, tinha aquela série lá, Casa... A casa de Tal. papel. La Casa de Papel? Aí, só que a gente não queria associar isso, né? Ah. Porque como tava muito bombado, a gente falou assim, as pessoas também vão associar. Então É. é mais um tchan, assim, né? Entendi. Aí acabou juntando também. Fez Aí, pessoal, sentido. vamos transicionar um pouquinho o tema? Vamos já partir agora pro ponto nevrálgico aqui da conversa. Cara, eu vejo que no meio cristão tá havendo uma transição de entendimento. Porque no começo se tinha muito preconceito com academia, cuidado do corpo, né? Vestimenta, né? Exatamente. Dentro desse contexto, qual é a importância do cuidado do corpo, cara? Queria que vocês falassem um pouquinho dessa questão. Qual a importância? Por que a gente precisa cuidar do corpo? Né? Se realmente essa percepção minha procede, se tá mudando, tá transicionando a mentalidade dos cristãos, Muito. né? Vocês podem responder aí. Qual é a importância? Olha, eu acredito que a pandemia ajudou muita gente nesse fato, porque antes a própria medicina não indicava tanto o exercício físico como ela indica hoje, né? Ela não vê, hoje ela vê o exercício como um remédio, tanto fisicamente como mentalmente. Então, isso é um fato Isso é hoje. verdade. Antes não era assim. Antes os médicos meio que brigavam, assim, tinha um pouco disso dentro da área, né? Era só assim, toma um remédio e é isso. Hoje em dia não. Hoje em dia muitos médicos já direcionam mais para essa área do exercício físico. Então é uma grande importância. Por quê? Porque o exercício ele não só previne, mas ele também trata. Então ele é esses 2 fatores. Quando você vai no médico, você já vai doente, né? Vamos dizer assim, né? Quando normalmente você vai já querendo um remédio para ficar bom. O exercício físico não, ele previne para que você não fique doente. E ele também trata se você ficar doente. Ó, legal, né? cara. Diminuição do estresse, colesterol. Aí são vários fatores, Vários né? fatores Diminuição do índice de doença crônica. Você pode tratar reabilitação, né? Quando você tem algum tipo de lesão, por má postura. Enfim, são inúmeros benefícios. E hoje, né? Uma das coisas, só pra gente cortar, que uma coisa que afeta muito a nossa população hoje são doenças relacionadas à mente, né? Depressão, estresse, Síndrome de o burnout, né? burnout. Doença psicossomática, né? Muito. Isso, e o exercício consegue ajudar nessas questões, né? Quando a pessoa começa a treinar e ter um foco direcionado para um local, as outras questões começam a se dissipar e diluir, e você consegue desenvolver até mesmo no tratamento dessas doenças psicosomáticas, como você comentou,
consegue melhorar o quadro, né? E logo no início do La Casa, a gente atendeu uma moça, qual é o nome dela mesmo? Com burnout, que ela chegou com burnout. A Sabrina. Que, cara, foi fundamental pra ela, assim, o início da atividade física. Hoje ela tá curada do burnout? É que ela não é mais aluna nossa, né? Que ela foi morar lá Mas ela tava afastada e depois voltou a trabalhar. Legal, cara. Ela foi morar no Riviera. Aí ela engraçado mudou, que tratou muito. Aquilo que tange relacionado ao meio cristão, né? Isso tem meio que quebrado um pouquinho, né? Antigamente é difícil um cristão ir pra academia, né? Não gostava de ir pra academia fazer exercício, não, né? Porque antigamente, hoje, a doutrina tem se quebrado um pouco, né? Antigamente era uma doutrina muito rígida em relação à vestimenta, a questão de academia, a cuidar do corpo. Você ficar bem de saúde não quer dizer que você quer mostrar que você tá... O seu corpo, você não quer mostrar o corpo, mas você quer ficar bem de saúde. Sim. E isso é o ponto focal que as pessoas têm mudado a mentalidade. Hoje eu vejo até isso, muito a religião, a religiosidade, na verdade, ela abraça e... Isso, hoje abraçou. O nosso pastor comenta muito sobre isso na nossa igreja. E até mesmo foi um dos nossos alunos, né? Agora que deu uma turbulência lá na igreja. Aí eles pararam um pouco, mas ele cobra muito disso, ele gosta muito de treinar. Entendeu? Ele e a esposa dele, a porque eu ia falar dessa questão da medicina também, linka com isso, né? Com a questão do cristão estar dentro da igreja. Porque hoje em dia não é por estética mais, é por saúde. Então as pessoas começaram a mudar essa visão, porque a medicina também ajudou. E você acha que os cristãos hoje abriram a mente mais por causa disso, por questões de saúde? Também, sim, claro. Porque assim, existe uma linha muito tênue também entre cuidar da saúde e idolatrar o corpo, né? Então, talvez assim, a religiosidade tomou para si essa questão de ferrenha de proibir para não gerar uma idolatria, né, no corpo e tal. Verdade. Mas realmente a mentalidade tem mudado, eu tenho percebido isso. As pessoas têm focado muito na saúde, não é verdade? Porque, olha, as pessoas que ficaram doentes na pandemia, as que vieram a falecer, foram pessoas que foi constatado que elas estavam mais piores assim, de saúde, né? Sedentário, obeso, com doença crônica, os grupos de risco, né? Então, assim, as pessoas que estavam mais fisicamente ativas e mais saudáveis, era que mais resistia ao vírus. Então, teoricamente não, na prática mesmo, o exercício, estar mais saudável, era um fator muito relevante para você não morrer. Salvou a vida de muita gente, né? Então, isso foi uma coisa que abriu a mente, assim, de todo mundo depois da pandemia. Pô, que então, a medicina veio com esse olhar agora, né, de indicar mais o exercício e ajudar a gente nesse processo, né? Entendi. Mas existe base bíblica para isso, Vitor? Tem alguns textos que mostram que a gente tem que cuidar do nosso corpo. Um dos textos principais, né? 1 Coríntios, né, 6, 19 a 20, que fala: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmo, vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. Entendi. Então, essa questão de glorificar Deus com o nosso corpo, muitas pessoas que estão doentes hoje acabam não conseguindo glorificar Deus por causa de uma doença, né? A pessoa que, tipo assim, obesa, que pode estar num quadro, às vezes, depressivo. Se ela não cuidar bem do seu corpo, fisicamente, mentalmente, ela não vai conseguir glorificar Deus, né? E a gente tem que, né, tá muito atento a isso. Vamos falar na prática, por exemplo, assim, tem pessoas que cuidam da igreja, que limpa a igreja, que faz coisas ali. Aí pensa, uma pessoa que ela tá fisicamente ativa, ela vai limpar muito melhor, ela vai, né, vai ter ali uma dinâmica de trabalhar ali muito melhor. Uma pessoa que lidar com criança, por exemplo, né, tem que ter um vigor, né? Então, se a pessoa também, às vezes, tá um pouquinho acima do peso, tá com o joelho ruim, tá com o ombro ruim, tá com alguma coisa, já tem uma certa limitação, né? Tem um pastor em qualquer lugar, lógico. Tem um pastor no Brasil que ele foi fazer doutorado nos Estados Unidos, essa história eu achei interessante. E a universidade lá, eles eram meio que obrigados a fazer atividade física. Porque o pensamento da universidade é o seguinte, que você só glorifica a Deus se você cuidar do teu corpo.
esse ensino só vai servir para alguma coisa, o que você está aprendendo aqui nessa universidade, só vai servir para alguma coisa se você cuida do teu corpo, para você propagar isso para as pessoas, compartilhar isso com as pessoas. Interessante também é que no século XVIII tinham alguns avivalistas, né, principalmente ali na Inglaterra e na Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos hoje. Né? A gente fala aí de Jonathan Edwards, Charles Wesley, George Whitefield. Desses avivalistas, o que viveu mais foi John Wesley. John Wesley ele viveu até os 87 anos de vida. E aí, na biografia dele, ele atribui isso a alguns fatores. Dentre esses fatores, eu achei 2 interessantíssimos, cara. Um é que ele nunca perdia uma noite de sono, né? Ele nunca perdia uma noite de sono, John Wesley. E 2 é que ele toda manhã levantava para caminhar ao ar livre. Ele atribui, são 6, né? Só que os 2 são essenciais. Se trata de saúde física, né? Do corpo. E uma outra parada também, isso é a especialidade do pastor Gleidson. Escatologicamente, falando agora em teologia, né, dessa parte, escatologicamente também o corpo é importantíssimo, cara. Às vezes a gente fala, não precisa tomar cuidado com o corpo, o negócio é espiritualiza tudo. E acaba deixando de glorificar a Deus, que foi o texto que você usou de Coríntios. Acaba deixando de glorificar a Deus. Por quê? Porque qual é o processo de salvação? É regeneração, justificação, né? Começa com a regeneração, você é salvo, justificado. Depois você passa para o processo de santificação, né? A gente santifica até a glorificação. O que é a glorificação? É quando o nosso corpo é ressuscitado daqueles que estiverem mortos e transformado daqueles que estiverem vivos. Então o corpo faz parte do processo da salvação. Entendeu? Então a gente precisa olhar para o nosso corpo com carinho, com cuidado, né? Sem dúvida. Tem. Eu, uma vez pensando assim comigo mesmo, eu pensei o seguinte. Se no nosso corpo é templo do Espírito Santo e a gente pede muito a Deus muitas coisas, né? Vamos supor que a gente acaba, por excesso de alimentos errado, né, hipercalórico, açúcar, acomete uma diabetes. Aí dentro dessa diabetes, você vai pedir a Deus que tire isso de você. Pô, quero ser curado, né? Algumas outras doenças, por não cuidar bem do corpo, você quer ser curado. Mas você poderia fazer algo antes. Ter evitado. Prevenção, né, cara? Você glorificaria a Deus fazendo isso para não ter que chegar àquele ponto. ponto. A consequência Entendeu? da diabetes foi uma negligência, Foi uma dele negligência sua. de não cuidar do corpo. Aí, tipo assim, isso pode ser evitado, né? Pra você não... Você viu que o Luciano Subirá, né, também, ele tem esse testemunho agora, né? Que Tem, ele emagreceu mais de escreveu 40 até um quilos, livro. eu acho. Foi bem mais. Né? Foi mais, né? Foi bem Porque mais. da última vez eu não tô acompanhando certinho, mas eu lembro que ele falou isso aí. Ele tá magrinho, eu vi um vídeo dele, eu falei, caramba, tá Ele muito tá com diferente. 80 e poucos quilos. E ele falou dessa história, né? Eu não me lembro quem foi o pregador que ele foi conversar. E o rapaz falou pra ele assim, que era... que ele tinha uma mensagem, né? Ele tinha o cavalo e uma mensagem. E aí ele não cuidou do cavalo e não pôde levar a mensagem. O cavalo era o corpo que ele tava querendo dizer, né? Acho que o cara morreu, foi uma coisa assim, né? O pregador. Eu não vou me lembrar agora. Mas ele resumiu exatamente nisso. E foi quando ele tomou a decisão de emagrecer, porque ele tava bem fortinho, né? Interessante isso. E aí isso foi assim um divisor de água para muitos cristãos também, porque ele é um cara já bem renomado, né? Bem relevante, né? Nessa parte do cristianismo, então é um exemplo também pra gente, né? Nesse Você sentido. tem que, né, o pastor, como pastor, ele tem que levar a mensagem até ele morrer. Mas se ele não se cuidar, ele vai levar a mensagem menos do que ele poderia levar, né? Vamos supor assim, né? Vai abreviar. A vida útil dele. Abreviar, pô. E eu falo isso, cara, por experiência própria. Eu tive uma jogando bola, né? Dando aula, na verdade. Jogando bola. Eu tive uma... Sempre essa, né? Eu tive uma ruptura do tendão patelar, cara. Aí cheguei pra tratar e tal, pra fazer cirurgia. Fiz 2 cirurgias no joelho esquerdo. O médico falou, cara, isso é o teu peso, cara. Isso aí é teu peso. Aí que eu fui ter... caiu a ficha pra mim. Entendeu? Eu comecei a ver a questão da alimentação e tal. Emagreci 6 quilos e tal. Foi por conta disso. Mas eu tive que passar por uma situação dessas, né? cara. Foi na dor, né? Entendeu? Tipo, passar por uma situação dessa. Evitável. É verdade. Entendeu? Poderia ter sido evitado, é verdade. Evitável. E a gente não tá falando aqui da pessoa morar dentro da academia, né? Ficar, não, dia e noite, tem que fazer todas as aulas, não. Mas você pode ir ali um diazinho, outro. A Organização Mundial de Saúde recomenda
treinar no mínimo 150 minutos por semana. Isso dá 3 vezes por semana, no mínimo. Então, assim, numa atividade moderada, vigorosa. Então, você não precisa também estar numa academia, mas você pode fazer uma caminhada, você pode fazer qualquer outra coisa. Fazer um exercício. Exatamente. Mas aí, tendo no mínimo esses 3 dias na semana, né, você já reduz em 40% a chance de desenvolver doença crônica. Caramba, 40%. Bem então, relevante assim, o número, né, cara? Sim, pô. E principalmente se for atividade de resistida, né, que a gente fala, que é a musculação, ou com elástico, ou qualquer tipo de atividade resistida, ainda melhora isso, porque você não só pratica atividade em si, mas você produz massa muscular, né? Você começa a manter os ossos mais fortes, você começa a melhorar o seu metabolismo, então tem várias coisas envolvidas nisso aí, que é muito importante. E dentro dessa massa muscular tem, né... É uma doença que é cometida a partir dos 30 anos. Começa a ter o desgaste da sua musculatura, que o nome é sarcopenia. Você começa a perder massa muscular a partir dos 30 anos. E quando você chega aos 60, essa perca ainda é mais acentuada. Entendi. Então, a musculação é um dos esportes que você consegue ganhar massa muscular e você consegue retardar, né, a sarcopenia, que a sarcopenia é o quê? É autonomia, pô, a gente no futuro, pra quando a gente tiver com 60, 70 anos. Até a mulher é pior, né? Mulher por causa da menopausa é pior. Pra você não precisar se locomover com dificuldade, a sarcopenia acontece isso. Por isso que os idosos se movimentam arrastando o pé, com mais dificuldade, mais lento, por causa do enfraquecimento muscular. Isso já tem estudo científico assim que comprova que a musculatura, ela é um sistema endócrino, né? Ela produz hormônios, né, bons ali pro nosso corpo. Então, quando você mantém o nível de massa muscular mais alto, você queima mais caloria, você produz mais bons hormônios. Então, isso combate as doenças. Por exemplo, o câncer. A musculação, o treinamento resistido é muito indicado para quem tem câncer, porque ele combate as células cancerígenas. Caramba, entendeu? Legal, cara. Então, isso pra você ver, então não é só um tratamento, mas também é uma prevenção. A pessoa que tem várias pessoas na família que já teve câncer, né, tem esse fator genético, ela é obrigada a fazer a musculação, teoricamente, né? Porque ela pra ela prevenir tem escolha de não virar essa chavinha. A mesma coisa é a diabetes. Então, essas doenças crônicas, né, que a gente fala, é muito necessário manter isso aí para você prevenir. Mas mesmo que você venha a ter, você também trata. Entendi. Pô, cara, muito interessante. Cara. Muito interessante. Tem um texto bíblico aqui, tá em Eclesiastes, capítulo 11, verso 10. Né? Diz assim, ó: não se preocupe com coisa alguma, mantenha o corpo saudável. Lembre-se, porém, que a juventude e a vida inteira diante de você não fazem sentido. Salomão escreveu esse texto aqui de Eclesiastes na velhice dele, né? Já na parte final da vida dele. E ele escreveu numa perspectiva fenomenológica, ou seja, na visão humana, na perspectiva humana. E ele já tinha visto de tudo, cara. E no final da vida dele, cara, mantenha um corpo saudável. Porque ele era um cara que observava as coisas. Ele sabia que sabedoria. Sabedoria. Ele sabia que se você não mantivesse o corpo saudável, isso ia surtir efeito na tua vida. Né? O homem mais sábio que pisou na terra, veterotestamentariamente falando, no Antigo Testamento, foi Salomão. Então, é relevante isso que ele fala. Entendeu? A importância do cuidado pro corpo é essencial para nós. Né? A alimentação também tá aí, né, nessa coisa. A gente tá falando de exercício, mas a alimentação também influencia muito. Tipo assim, falando em alimentação e cuidar da saúde, hoje você vê nos alimentos, pô, todos os alimentos tá lá escrito teor alto de açúcar. Se tem um teor alto de açúcar, cara, você já tem que se preocupar. Será que eu consigo diluir aquele açúcar que eu tô comendo no meu sangue? Vai acontecer alguma coisa se você continuar ingerindo aquilo ali, né? Que tem alguns estudos que mostram, para você diluir beber um copo de Coca-Cola, você precisa beber 20 copos de 200 ml de água para diluir aquele açúcar do seu sangue. Misericórdia. Pô, é bem... Isso não, mano, tem que comer uma pizza esse final de semana. E quando não é alto teor açúcar, é alto. Mas vocês estão gastando, né? Tem que balancear. É o equilíbrio ali. A gente não pode deixar de
tirar Eu parei da tudo, mas também- Coca-Cola, parei, Coca-Cola. A gente também. Eu tomo outro refrigerante mesmo Coca-Cola. Já Ah, eu passo. Eu já tô pensando fora. Aí é E complicado. esse ano eu parei. É. Não bebi nenhum refrigerante ainda. Pô, glória a Deus, cara. Um fator importante da gente falar também, que a gente falou aqui de duas coisas, né? A gente falou de exercício e de alimentação. Mas o sono também influencia demais. Foi a questão do John R. lá no século XVIII. Impactante demais. Isso aí foi muito importante que você falou. Porque também existe vários estudos científicos que comprovam que a pessoa que ela dorme menos, ela também tem mais índice de desenvolver doença mental. Caramba. Tem pessoas que... Tem um cientista que eu sigo, que é o Wesley Delanogari. Depois, se vocês quiserem seguir ele, ele é muito bom. Ele é um neurocientista, na verdade, né? E ele fala muito sobre isso. Ele estava falando que ele fez um estudo, acompanhamento com pessoas, que ele tem paciente, né? Que ele atende tudo. Ele estava falando que ele trata várias pessoas só regulando a rotina noturna e diurna, né? A matinal dela. Só dela dormir 7 horas ou mais. E quando ela acorda, ela se expõe à luz solar, ela já diminui o índice de depressão e ansiedade. Caramba. E a pessoa também diminui o fator de desenvolver Alzheimer e Parkinson. Caramba. Interessante. Você vê? Eu acho que esse papo que vai ter que ter a parte 2. Porque infelizmente, Vambora. a gente vai estar finalizando, tá? Queria agradecer a Nath e ao Vitor pela presença. A gente vai fazer a parte 2. Qual é o dia da inauguração lá da casa lá na Dia Nelson 26. Corrêa Brum? Dia 26? Desse mês. 26, Ah. sábado. Já Lê, vamos perder a pochete, nós Dia dois. 26 Vambora, desse vamos pra lá, mês. gente. Dia 26. Inauguração do novo espaço La Casa. Que hora vai inaugurar lá? A hora não tá definida exatamente, né? Mas vai ser... Por volta das 10 horas, né? Da Pra manhã. fazer Da manhã. isso. Isso. Um eventozinho pra inaugurar. E eu quero que vocês todos estejam presentes. Vamos né? tá. Por ser Vai lá, presente. Vai ter E vocês desconto aí pros de nossos casa também. seguidores? Claro, vamos ver isso Eu aí. desconto Dos de nossos seguidores e da galera da igreja. Aí, Ô, glória. Vocês mesmo da igreja. Então a gente vai estar finalizando. Amém, glória a Deus. Pessoal, queria agradecer a todos por mais uma vez estar aqui com a gente. Agradecer aos nossos parceiros aí, a MaxSeg e a FK, a agência FK. Em nome de Jesus, muito obrigado a todos aí. Tamo junto. Muito obrigado, Vitor Enário Mate, mais uma vez. Obrigado. Pastorzão Gleidson. Foi benção. Semana que vem tem mais um podcast. Tamo junto. Valeu, galera.